Você me perguntou se eu sonhava muito, eu falei que sim. Aí você me Ah, perguntou: "Você lembra se você sonha colorido ou preto e branco?". colorido ou preto e branco? Por Aham. quê? Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com a minha cunhada Simone. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração está cheio e hoje viemos mais uma vez falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí. Hoje nós temos uma convidada super especial que vai conversar com a gente sobre um assunto que nos interessa muito, que é sobre saúde, sobre bem-estar, sobre a gente estar ali no nosso melhor para viver o melhor de Deus aí para nossa vida, né? Viver com saúde, com longevidade, com Co disposição. Como cuidar do templo do Espírito Santo, né? Porque, na final de contas, o nosso corpo é a habitação do Senhor Jesus. É isso, então a gente tem que cuidar muito bem. Por isso, nós queremos receber com muito carinho a doutora Kel Della Torre. Bem-vinda, Kel! Bem-vinda, Oi, Kel! oi. Gente, eu tô muito feliz. Oi, Cia, oi, Dé. Muito obrigada pelo convite. Tô me sentindo honrada, estava ansiosa. A gente tá para marcar esse podcast faz tempo. E eu tô muito feliz, muito animada pra gente conversar, como vocês disseram, né? O nosso corpo físico, a nossa saúde física também é importante quando a gente fala da nossa fé. Então eu tô muito feliz, muito honrada. Obrigada pelo convite. Ai, é um prazer te receber, Kel. E aí, a gente quer já chegar no ponto quente aqui no Chegar podcast. chegando. Já chegar chegando. E eu queria te perguntar sobre um assunto que me interessa muito, né? Ainda mais depois que a Alice, pequena Alice, nasceu. Gente, como é difícil acordar. Gente, tem dias que eu acordo exausta. Exausta, eu durmo cansada, eu acordo achando que tem dias não, tem dias que é maravilhoso que eu acordo e falo: "Ah, hoje é dia", mas tem dia que eu acordo e falo: "Meu Deus, dia de voltar pra cama". Acordei e não recomendo. Exato. E eu vejo que você fala muito sobre esse assunto no seu perfil, nas suas consultas, acerca de, essa questão da disposição, essa questão da gente estar ali bem para viver o nosso dia. E eu queria te perguntar, porque com certeza quem está ouvindo também se interessa por esse assunto. Ótimo, Dé, é muito legal você falar isso, porque nas minhas consultas, geralmente quando eu começo, eu pergunto assim, minha lindeza, na consulta com a paciente, né? Se a gente pudesse colocar um top 3 queixas que você tem sobre a sua saúde, me fala quais seriam. Eu sei que você talvez tenha muitas queixas, mas em 3 queixas principais, quais seriam? Você acredita que é disparado a primeira, cansaço? Cansaço é a primeira queixa, todas as mulheres, assim, todos os pacientes geralmente sentem isso. O top 3 está o cansaço. Porque a paciente, geralmente, ela não, ela acha, ela normaliza esse sintoma, né? Ai, cansaço é normal porque a minha rotina é corrida. Ai, cansaço é normal porque eu tenho filhos. Ai, cansaço é normal porque eu trabalho muito. Cansaço é normal porque eu durmo tarde. Mas, às vezes, esse cansaço tem uma causa oculta, tem um problema ali que está maquiado, sabe, que a pessoa não, por não investigar, por não cavar, digamos assim, não sabe que é. E eu acho bem legal você falar isso, porque hoje a gente conhece várias causas do cansaço. Você sabe que às vezes a pessoa está cansada porque ela tem uma resistência à insulina, por exemplo, que é uma coisa que eu amo falar. Ou ela está cansada porque ela tem um estoque de ferro muito baixo no corpo dela. Ela está cansada porque as vitaminas e minerais dela estão todos poucos, baixos, quase zerados. Ela está cansada porque ela tem um hipotireoidismo subclínico que ela nunca investigou, então a tireoide dela está pifando e por isso ela está cansada, ou o fígado dela está muito sobrecarregado, ou o cortisol dela de manhã está muito baixo. Então você vê, Dé, que tem muitas causas do cansaço.
Mas não, a pessoa por não saber disso, ela acha que ela tá cansada só porque ela tá dormindo pouco ou porque a rotina tá muito puxada, entende? Então, seria muito legal, a gente investigar do porquê você, por exemplo, tá cansada. Por exemplo, como que estão os seus estoques de ferro? Como que tá a sua ferritina? Você já viu alguma vez? Não sei, não lembro. Eu costumo fazer o exame do Do Dang, Dr. né, que a gente Dang, brinca que ele investiga a alma, alma. Isso. mas não lembro como tá meu ferro. É, Então, mas é uma causa oculta, porque às vezes a pessoa fala assim: "Não, mas", não que seja o seu caso, mas muitas pessoas falam assim: "Não, mas eu faço check-up, sabe, eu vejo os meus exames e o médico diz que tá normal", tá mas às dentro das vezes não tá no taxas. isso, tá dentro do valor de referência do laboratório, mas a gente não olha só aquele valor de referência, existe um valor ideal para a gente chegar. Exemplo, a ferritina, que é o estoque de ferro, no valor de referência, até 30 tá normal. Mas hoje a gente sabe que o valor ideal para uma mulher é de 100 a 150. Olha isso. Então, uma mulher com Nossa! uma ferritina de 30 é uma mulher totalmente diferente de uma ferritina de 120, né. Então a gente não pode só alcançar o valor da referência do laboratório, a gente tem que alcançar o valor ideal para a pessoa se sentir muito bem. E engraçado, né, você citar o ferro, ferritina, porque eu vejo isso, por exemplo, no cuidado com a minha filha. Os pediatras, eles têm todo um cuidado com a questão do ferro, tanto na alimentação, quando eu levo a minha filha na pediatra, mas nós mesmo adultos, ninguém fala muito sobre esse assunto. A gente repõe ferro nas crianças pequenas, vitamina D. Hoje em dia eu vejo que a Associação de Pediatria, né, recomenda suplementação em bebês, né? Eu comecei a suplementar com a minha filha bebezinha. Então, para o adulto muitas das vezes falta, né, esse complemento, essa suplementação. E uma coisa que eu vou até, como somos acompanhantes da Kel há muitos anos, desde o Estudante Blindada, para quem não sabe, doutora Kel Della Torre já foi estudante blindada. Eu lembro que eu Já. acho que foi assim que você, não sei se foi assim que você se formou, mas eu lembro de um relato seu, que é um relato que é muito comum. Eu estava conversando com a Débora quando a gente estava vindo para cá. Eh, Pagar caro num médico não significa que você vai ter um bom atendimento. E aí eu lembrei de uma história sua que você Hum. contou que você se programou para ir num médico famoso e que você pagou e que ela fez tipo, juntou, aí foi lá, criou-se uma expectativa, porque falou: "Caraca, eu finalmente vou ser atendida, a pessoa vai me olhar, vai ver meus exames", principalmente ela, recém-forma acho que você era recém-formada, então Era, sabendo, isso né, mesmo. dos cuidados e tal que você tem que ter, ela falou que o médico nem olhou na cara dela, Que isso? Foi, mal olhou na foi cara isso, dela. isso mesmo, sim. Eu tinha várias queixas na época, né. Na época eu não estava ainda nesse mundo da medicina integrativa, eu era bem recém-formada mesmo. E aí, quando a gente se forma, que a gente começa a ganhar nosso dinheiro, né, eu falei assim: "Não, uma das primeiras coisas que eu vou investir vai ser em mim, eu mereço esse cuidado, né". E foi bem o que a Si falou, eu falei assim: "Qual que é o melhor médico do Brasil? Gente, eu vou, porque eu como médica quero esse cuidado premium, né, eu quero". Então eu trabalhei, eu lembro que eu me organizei e tal, e eu falei: "Não, eu vou". E eu marquei e pra vocês terem uma noção, a minha expectativa era tão alta, porque quando eu fui marcar consulta, eu tinha que esperar 8 meses pra consulta. Uau! Então assim, eu fiquei: "Gente, a consulta deve ser surreal, né, deve ser, assim, algo fora da curva totalmente". E eu lembro que a secretária dele falou assim pra mim: "Olha, a consulta só tem daqui 8 meses". Eu falei: "Não, eu vou esperar, pode me colocar na lista que eu vou esperar". E eu esperei. E com aquela expectativa a cada mês que avançava, que chegava mais próximo da consulta, eu ficava com mais expectativa para chegar, mais expectativa, até que chegou no mês da consulta, vocês imaginam como que devia estar a minha ansiedade, né. Eu estava, assim, super ansiosa, e o médico eu na época morava no interior de São Paulo, o médico era em São Paulo, e eu viajei, me organizei para ir, a consulta era de manhã, enfim, maior expectativa do mundo. Cheguei lá, fui na consulta com 1000 queixas, né, porque na época
a minha tireoide estava pifando, eu já tinha hipotireoidismo, eu tomava remédio, mas assim, mesmo tomando remédio, eu sentia muito cansaço, meu cabelo estava caindo, minha unha descamando, sentia muito frio, cansaço absurdo, sabe aquele sono todo momento, com muita dificuldade para emagrecer. Enfim, eu estava assim só pela misericórdia, sabe, Pedindo estava aos arrego. pedaços. É, quase isso. E aí cheguei e falei: "Gente, hoje a minha vida vai mudar". Estava assim, ó, hoje vai ser um antes e depois, né. E eu lembro que eu cheguei no consultório dele, um consultório, assim, maravilhoso, suntuoso, sabe aquela coisa chique mesmo. Eu falei: "Gente, que bênção eu estar aqui". Eu estava me sentindo abençoada, eu falei: "Deus, obrigada por essa oportunidade, porque finalmente vou cuidar de mim, né". E era uma consulta com investimento bem alto, mas eu falei: "Não, eu tô fazendo isso pela minha saúde, né", porque às vezes a gente investe em tanta coisa, né. Eu falei: "Não, vai valer a pena". Olha, eu acho que eu nunca saí tão frustrada de um lugar, porque às vezes a gente vai num restaurante que tem aquela fama, você sai com a comida nada demais, você fala assim: "Nossa, não acredito que eu gastei meu dinheiro com isso", né. Gastei minhas Aí você vai calorias. conhecer isso! Ou você vai conhecer uma pessoa que falam tanto dessa pessoa, quando você chega lá. E eu fui na consulta exatamente assim, com alta expectativa, mas e eu falava para o médico: "Olha, eu tô sentindo isso, isso, isso". E ele olhou assim: "Não, mas tá tudo normal, seus exames". Eu falei: "Não, doutor, mas a minha expectativa maior é com o meu sono", porque eu tinha um sono tão leve, e não era um sono reparador. Eu fiz plantão noturno por muitos anos, então eu acordava de madrugada, sabe. Eu queria resolver aquela coisa, eu achava que aquilo tinha a ver com a minha tireoide, e aí tudo na minha cabeça estava bagunçado. E ele olhou pra mim, assim, ele chegou bem perto, assim, e falou assim: "Olha, se o teu problema é o sono, você pode comprar na farmácia aqueles tampões de ouvido, sabe? Aí você coloca e dorme". Então, assim, a consulta foi tão rasa, foi tão, nem sei colocar em palavras, foi tão ruim, que eu saí dali, sério, eu lembro que eu voltei para o interior, eu falei: "Gente, eu não acredito que foi isso", sabe? E aí foi a partir daquele dia que eu falei: "Não, a partir de hoje eu vou me cuidar, eu vou estudar, eu vou mergulhar na medicina integrativa, eu vou entender o que está acontecendo comigo". E aí eu fui minha primeira paciente, né, eu comecei: "Não, eu vou mudar". E foi de passo em passo, e aí eu consegui cuidar de mim. Mas foi bem isso que se falou, assim, foi um desapontamento grandioso essa consulta para mim. Porque é Caramba. isso, né, essa coisa do que a gente vê muitas pessoas reclamando, valor de referência não é um valor de referência. É referência para quem? Né, Sim. e Isso. o que é legal do olhar dela, e eu sei que tem médicos muito bons, assim, também, mas é raro. Uma pessoa que te olhe nos olhos, te escute. Eu falei acho que antes da gente entrar que a primeira consulta que eu tive com a Kel, eu estava no caos, assim, na loucura e aí eu fui falar com ela, eu chorei. E aí eu: "Desculpa, eu não sei porque eu tô chorando". E aí, tipo, foi, né, foi por vídeo, mas você se sentia abraçada por vídeo. Ela falou: "Si, fica calma, toma o teu tempo, pode chorar, pode falar". E que isso faz a diferença, né, porque você ter um médico que te olhe, Uhum. além das taxas, além do e tente descobrir, né, o que que é que está acontecendo. Aí quando você faz um investimento alto, porque assim, a gente costuma muito ouvir se falar mal dos médicos do SUS. Ah, atendimento no SUS é uma porcaria, nem todos, óbvio, né, a Kel ela trabalhou no SUS durante um tempo, e eu lembro que, se eu não me engano, eu acho que eu ouvi um relato seu, não sei se eu tô confundindo, de que algum supervisor seu pediu para você ser mais rápida nos atendimentos, porque você Isso, demorava foi. demais. E o demorava demais era tipo 10 minutos, mas era muito, nossa, não podia.
médico. Gente. Então você vê que, assim, existem bons médicos que querem, né, te olhar para dentro de você e ver aquilo, mas existe médico que uma conhecida nossa, foi numa ginecologista e pediu, acho que exame para tireoide, e ela falou: "Não, não é comigo não, é só com o endocrinologista". É, não tem esse Nossa, Não cuidado de ver com o todo, né. ô as Si, você falou isso agora, ai desculpa, não, pode falar, pode desculpa. falar. Pode falar. Não, você me fez lembrar de uma coisa, porque a minha sogra, ela tirou a tireoide, né, ela teve o diagnóstico de câncer faz quase 15 anos, e ela teve na época que tirar a tireoide. E quando ela fez a cirurgia, eu não conhecia ela ainda, eu não conhecia o Lu, mas ela me conta uma coisa que eu fico, assim, indignada até hoje. Ela tirou a tireoide e o paciente que tira a tireoide tem que tomar remédio para tireoide, porque não tem mais a glândula, né. E ela contou que o médico de cirurgia, que é o médico de cabeça e pescoço que fez a cirurgia dela, fez a cirurgia e na primeira consulta pós-operatório falou assim para ela: "Olha, agora você vai ter que procurar um outro médico para prescrever medicação para você". E até ela achar esse outro médico, ela ficou sem medicação por um tempo. E ela engordou muito, ela caiu muito o cabelo dela e tal. Ou seja, eu falei: "Sogrinha, mas como assim? O médico cirurgião não prescreveu a medicação?". Ela: "Não, não, ele falou". O médico falou na época pra mim que não era com ele, que era com outro médico. Então, eu hoje amo tanto a medicina integrativa por isso também, porque é um profissional que olha o paciente como um todo, não é aquele, médico que cuida só disso, não. É o médico que consegue enxergar o paciente num geral. É o médico que vai ver se esse paciente tem alguma queixa de dor de cabeça. Não vou te mandar para o neuro, por enquanto, só se precisar uma coisa muito específica, mas se não for, eu mesma posso cuidar. É o médico que vai olhar você hormonalmente, não vou te mandar para o endócrino, não. Eu vou conseguir te olhar como esse todo. É o médico que olha a tua pele, teu cabelo, é o médico que te olha por um todo. Isso é o mais lindo da medicina integrativa, né, porque eu posso cuidar do paciente, não faço ele ir para trocentos mil profissionais, cada um fala uma coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz consulta com a Kel, eu falei pra ela que, eu me dei de presente de aniversário, porque o jargão, quem conhece a Kel sabe, que é "a vida começa primeiro por mim". E eu entendo que nós somos templo do Espírito Santo, meu corpo é templo do Espírito Santo, então como é que Deus vai habitar num templo bagunçado? Ele não gosta. Jesus, quando chegou lá que viu o templo bagunçado, ele pegou o chicote, chicoteou todo mundo. Sai daqui, isso aqui não é bagunça. E o meu corpo estava uma bagunça. Então, a gente precisa aprender a olhar pro cansaço e não normalizar o cansaço, que é o que ela sempre fala. A resistência insulínica, ela ama falar. Eu tô tentando, tá? É, e eu acho interessante isso que você falou, juntando também com o que a Kel disse, que eu achei muito interessante, você falou: "Eu fui a minha primeira paciente", né. Ter esse entendimento de que não dá para fazer pelo outro, se a gente primeiro não faz por nós. Né, e você falou sobre isso, que você muitas das vezes tem que explicar para o paciente de que começa pela pessoa, porque se a gente não estiver bem, não vai ter como você cuidar bem dos que estão ao seu redor, né, a vida vai ficar muito difícil. Como que foi esse seu processo, Kel, de se cuidar primeiro, de dar esse start e falar assim: "É agora, é por aqui que eu vou", e de ensinar isso para as pessoas, né, a também se colocarem nesse lugar de cuidado. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a cuidar e não se cuidam. Como que é para você enxergar, esse tipo de situação? Olha, Dé, muito legal você falar isso. Antes de eu te responder como foi comigo, eu queria te falar o que eu ouvi de uma paciente semana passada, que eu acho que cabe bem direitinho com o que você falou. Essa paciente chegou para mim, com uma queixa em específico. Ela falou assim: "Kel, eu não tenho libido e o meu casamento está desmoronando, e eu Nossa. preciso de ajuda". E ela falou assim que ela já tinha tentado de tudo, ela já tinha tentado tomar injetar testosterona, passar estradiol como creme, ela já tinha tentado tomar suplemento para aumentar a libido, mas nada estava resolvendo, né. E o casamento dela estava por um fio, o marido dela não entendia por que que ela estava assim.
Ela falou assim: que "Eu não tenho, assim, a mínima vontade de nada, nada, eu não consigo ter eu amo meu marido, ele é maravilhoso, o problema não é ele, o problema é que eu não tenho vontade e eu preciso de ajuda". Sabe aquela mulher que realmente, assim, quer salvar o casamento, né. E e quando eu olhei os exames dela, eu pensei comigo antes de falar com ela, né, eu falei: "Gente, como que uma mulher vai ter vontade de ter relação com o marido se ela não tá com vontade de viver?". Tudo Nossa. nela estava morrendo, a tireoide dela estava pifando, ela estava com uma condição super, difícil de acontecer, que ela estava com doença autoimune, só que ela estava com 2, Hashimoto e Graves, e a tireoide dela estava pifando, pifando. O fígado dela estava, assim, super sobrecarregado, ela estava com uma baita resistência à insulina, com uma anemia, vitamina D baixa. Assim, ela estava a libido era só um detalhe, sabe. Mas o corpo dela estava em chamas, em todos os sentidos. E aí eu falei pra ela, eu falei: "Olha, a libido é um detalhezinho, você precisa cuidar de você primeiro. A preocupação", eu falei: "Eu entendo que a tua preocupação é o teu marido, é salvar o teu casamento, mas primeiro você precisa olhar pra você precisa apagar esse incêndio em você pra depois apagar o incêndio do seu casamento, né". É, Então, né, é o que eu percebo, assim, as pessoas, elas estão tão preocupadas em melhorar o casamento, em melhorar o rendimento no trabalho, ter uma melhor performance, elas estão tão preocupadas em adicionar na vida dos outros, mas elas esquecem delas. E aí, respondendo a sua pergunta, eu vivia assim, sabe, eu me via uma médica, casada, serva de Deus, querendo ajudar as pessoas, filha, irmã, tia, querendo cuidar de todo mundo, mas, me esquecendo. Eu me esqueci tanto que eu nem me lembrava onde eu tinha me colocado. Sabe quando você fala: "Gente, quando foi a última vez que eu lembrei de mim?". Eu não conseguia me recordar. Eu me vi uma mulher cansada, com sobrepeso. Eu até comentei nos meus stories essa semana que eu ganhei tanto peso e eu era recém-casada, sabe. Então, assim, quando a gente é recém-casado, o que que a gente imagina, né? "Ai, a pessoa se cuida, a pessoa tá bonita, um corpo bacana, né". Eu me vi com sobrepeso, cheio de celulite, as roupas não servindo mais. Eu me vi uma pessoa cansada a todo momento, tendo uma alimentação super sem saúde, sabe. Tudo tinha que ter carboidrato, tudo que tinha que ter leite, tudo tinha que ter queijo. É porque era mais fácil, era mais gostoso, eu merecia, tinha que ter açúcar. Eu me vi uma mulher perdendo o cabelo, a unha super fraca, eu passava a mão na minha unha, assim, descamava. As minhas roupas não serviam mais, e aí eu comprava roupa maior, maior, maior. Então, assim, meu intestino bagunçado, diarreia. Sabe quando você começa a normalizar? E aí eu falei: "Gente, isso não é vida". Eu comecei a cansar de viver aquela vida cansada, né. E quando eu decidi olhar pra mim, eu foi muito difícil focar em mim, porque tem isso também, né, a gente cansa. Então você começa uma dieta, mas começa a ficar difícil, porque não é fácil, aí você fala: "Não, acho que eu mereço comer um chocolate, acho que eu mereço comer uma coisa tá muito difícil, eu trabalho muito", e você começa a se dar desculpas, né: "Ah, eu trabalho demais, eu mereço comer uma pizza hoje, porque eu não vou cozinhar, tô muito cansada". Ou: "Não, eu mereço dormir mais tarde e assistir minha série, porque a única coisa que eu faço por mim, eu mereço. Pelo amor de Deus, se eu não consigo nem assistir uma série, ficar até mais tarde acordado, o que que eu vou fazer por mim, né, já não saio". Então você começa a fazer essas desculpas, né. E por muitos momentos eu quis desistir desse meu autocuidado. Eu até falo que quem foi meu primeiro médico foi o Lu, apesar dele não ser médico, ele foi quem me incentivou muito, meu marido, porque quando eu comecei a me cuidar, comecei a fazer a dieta, exercício físico, foquei em cuidar de mim. E eu lembro que eu fiquei um bom tempo cuidando de mim e eu fui na farmácia me pesar. O Luan foi comigo, e aí eu lembro que eu subi na balança naquela expectativa de ter pelo menos emagrecido 1 quilo ou 2, né, eu não tinha emagrecido nada. E assim, eu desci da balança, olhei para o Luan, falei: "Chega, eu não vou mais fazer dieta, eu tô fazendo, não tá adiantando nada". E ele falou assim: "Não, amor, você vai continuar, você vai continuar, você não vai parar, você vai continuar porque o resultado vai vir, você vai continuar".
E eu lembro que eu só continuei por conta dele, não foi nem por conta de mim, foi porque ele falou pra eu continuar. E nesse continuar, que é uma frase também que eu falo, né, só continua, só continua, só continua, que aí os resultados começaram a aparecer. Então, eu comecei a desinchar, o meu sono começou a melhorar, o peso começou a diminuir, o intestino começou a regular, eu comecei a ficar menos estressada, a TPM começou a diminuir. Então, começa a mudança, né, a gente tende a querer as coisas do dia para a noite, né, "Não, eu fiz uma dieta, então daqui uma semana eu tenho que ter perdido 4 quilos pelo menos, né. Eu vou cuidar do meu sono, eu tenho que daqui uma semana estar dormindo super bem, eu não posso estar acordando de madrugada". E se isso não vai de acordo com a nossa expectativa, a gente acha que não está funcionando, né. Mas isso não é verdade, pelo contrário, as coisas quando mudam no nosso físico, e se eu falo sempre para os meus pacientes, o físico muda hormonalmente. Quando a gente fala de hormônio, demora para mudar. O peso não demora para mudar na balança. Se a gente faz a dieta do ovo, vocês já fizeram a dieta do ovo alguma vez? Eu nem gosto Então, de eu ovo. também, né. Eu já fiz. E quando você faz a dieta do ovo, você perde uns 3 quilos numa semana, não perde? Porque te enxuga. Mas daí no fim de semana você come alguma coisa e engorda 4 quilos, não é assim? Porque não Exato. mudou hormonalmente. Quando a gente fala de perder peso com saúde, muda hormônio e hormônio demora para mudar. E a gente não aprende isso, né? A gente quer que tudo é do dia para noite e tal. E não é assim, não é assim com nada, né? É porque a gente é muito imediatista, né. E aí você lê a dieta que te promete emagrecer 3 quilos É, em 7 dias, É, você mas, fala. desculpa, é a primeira vez que eu ouço a respeito disso, a respeito de não só um emagrecimento ali nítido, físico, né, que você vê, mas mudar hormônios, né, mudar nessa parte realmente interna, Uhum. né, a gente não ouve falar sobre isso. isso, sobre mudar os hormônios e aí então o teu corpo ser uma consequência de uma mudança mais profunda, né. Isso, isso. E assim, né, quando a gente fala de emagrecimento, tem muito a ver com insulina, né, que é um assunto que eu amo falar. Não vou me estender aqui, mas a insulina é o hormônio do emagrecimento. Enquanto essa insulina está alta, a mulher vai ter muita dificuldade para emagrecer. Eu aprendi isso na dor, né, porque na consulta lá com aquele médico que eu fui, ele não me falou sobre isso. Ele falou que os meus exames estavam normais, sendo que na época a minha insulina estava altíssima. E só quando eu entendi que eu tinha que diminuir a insulina para eu emagrecer, que eu entendi o quanto demorado era o caminho do emagrecimento mesmo. Eu, essa toda essa minha mudança é desde 2021, 2022, a gente está em 2025. Hoje que eu considero que eu tenho saúde, hoje sim, né, eu não tenho gordura na barriga porque a minha insulina não é alta. Hoje sim, o meu sono é reparador. Hoje sim, o meu cabelo cresce. Hoje sim, as unhas são fortes. Hoje sim, mas, ó, a gente está falando de 2022, a gente está em 2025. Ó quanto tempo, né. Foram É um processo, são meses, é uma construção de saúde, né, as pessoas têm que entender isso, saúde não é uma coisa que você toma uma cápsula e pronto, tá feito. É uma coisa que a gente constrói, é tijolinho por tijolinho, é todos os dias uma decisão por você. Todo dia a vida tem que começar primeiro pra você, né, não é: "Ah, eu decido isso hoje, mês que vem eu já mudei de ideia", né, Uhum. não, é todo dia. É. E realmente não é fácil, assim, essa coisa da manutenção, né, do tijolinho por tijolinho, ele não é fácil, porque não é fácil. Não é fácil. E tem tem um assunto que Não você é mesmo? tocou não é Não mesmo, é, gente, não é fácil. porque tem que ter o que ela falou, Constância. continuidade, né, tem que estar ali sempre. E você falou de um assunto que me pega muito, foi até o que eu comecei falando, né, que é a questão do sono, né. E eu acho interessante falar um pouco sobre isso, sobre o que é um sono reparador, acho que muita gente talvez não tenha essa consciência. Eu ouvi até recentemente, a pastora Júnia Hayashi, ela fala bastante também sobre vida saudável, e ela falou uma frase que ficou guardada na minha mente, ela falou assim: "Se você não descansa, as pessoas ao seu redor vão sofrer".
E é real essa frase. Eu vivi uma privação de sono severa, né, quando eu tive a Alicia, quando ela nasceu, eu experimentei isso, e é incrível como a falta de descanso, de sono, de relaxamento, de um modo geral, te deixa num estado de, assim, você fica muito responsivo. Então qualquer coisa vai te gerar uma reação que talvez se você só tivesse descansado, você não teria. Né, então é interessante falar um pouco sobre o que é um sono que de fato te sustenta e não te deixa nesse estado reativo, arisco mesmo, não te deixa essa pessoa arisca, É, né. O é que bem você isso. fala sobre o sono, assim, que mais te Hum, pega nesse lugar do sono, que foi também a sua queixa para aquele médico? perfeito. Primeira coisa que eu queria falar é uma coisa que se eu soubesse, isso teria me trazido muita paz no início, quando eu comecei a me cuidar. Muitas pessoas falam assim: "Poxa, eu não sinto que eu tenho um sono reparador, porque eu acordo muitas vezes de madrugada e tal". Eu tinha isso, porque como eu fazia muito plantão noturno, quando eu comecei a dormir, eu no meio da noite eu acordava com o coração acelerado, eu achava que eu estava de plantão, sabe aquela coisa que você ainda não entendeu que você tá podendo dormir igual mães, né, você que teve a privação de sono, de madrugada acorda: "Meu Deus, será que a Alicia tá bem?". Você começa, né, não entendeu que ainda ela já cresceu, que você pode dormir, né, então às vezes a gente acorda de madrugada por isso. O nosso corpo, ele demora para entender o que a gente quer dizer para ele. Assim como quando eu comecei a fazer plantão, o meu corpo demorou a entender que eu não podia dormir de madrugada. Então, toda hora eu ficava bocejando, de sono. Mas, à medida que eu fui fazendo plantão noturno, esse cansaço à noite parou. Eu já me sentia disposta para fazer. Agora, quando eu parei de fazer plantão noturno, que eu podia dormir, o meu corpo também demorou para entender que agora eu podia dormir. Então, eu tive que educar ele que agora a rotina era: pode dormir, descanse. Eu comecei a dormir bem mesmo depois de uns 8, 9 meses, depois que eu parei de fazer plantão noturno. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Daisy, que eu acho muito legal falar, é que hoje as pessoas pensam que ter uma boa noite é dormir 8 horas, né. Então: "Ai, eu durmo 8 horas seguidas, 7 horas seguidas, eu tenho uma boa noite de sono". Enquanto que, na verdade, isso nem é o mais importante. "Kel, como assim não é mais importante? Eu ouvi minha vida inteira que eu tinha que dormir 7 a 8 horas por noite". Na verdade, o que importa mais não é nem a quantidade de horas que a gente dorme, apesar que sim, se você dormir 7 a 8 horas seria perfeito. Mas mais importante que isso é a hora que você começa a dormir. Exemplo: "Ah, Kel, eu durmo meia-noite e acordo 8 horas da manhã". Você está dormindo 8 horas, mas o teu sono está péssimo, porque quando você começa a dormir meia-noite, o seu sono não vai ser reparador. Por quê? Tem um hormônio que se chama melatonina, que é o hormônio que faz a gente ter uma boa noite de sono. Essa melatonina começa a ser produzida 5h30 da tarde. Se eu durmo meia-noite, olha quantas horas eu perdi da ação da melatonina. Então, mais importante do que a quantidade de horas que a gente dorme, é a hora que a gente começa a dormir. É óbvio que ninguém vai dormir 5h30 da tarde, né, mas o quanto antes eu durmo, tipo 10 horas da noite, 9h40, já estou deitando para dormir, a melatonina vai ter muito mais ação na pessoa do que a pessoa que dorme meia-noite, né. Então, uma boa noite de sono é aquela noite que eu durmo cedo e tento completar de 7 a 8 horas dormindo. E aí a pessoa às vezes perde muito tempo e quer fazer o quê? Tomar melatonina. Vai na farmácia, compra melatonina Isso, e toma, mas não é e a mesma coisa do que o teu próprio corpo quando ele faz, né. não, Eu mesma pelo quando eu tomei contrário. melatonina eu Uhum. não pra mim não fazia efeito, assim, nunca achei que eu ainda tinha pesadelo. É, dizem que é um efeito colateral. Isso, Eu tinha isso. pesadelo. E tem também aquele efeito da ressaca da melatonina, né, quando a pessoa acorda cansada, porque ela tomou melatonina. A melatonina, é lógico, em doses pequenininhas para induzir o teu sono, pode ser benéfico, mas a melatonina não aumenta a qualidade do sono. Isso é bem legal também a gente falar, porque a pessoa pensa assim: "Ah, eu vou tomar melatonina para dormir melhor".
A melatonina não faz te dormir melhor. A melatonina te ajuda a pegar no sono, mas ela não melhora a qualidade desse sono. E falando sobre esse estresse todo, me lembra de um período recorrente, que é raro, mas acontece todo mês, chamado TPM. Por que essa coisa louca por doce no período da TPM? Olha, né, vamos fazer uma mini consulta aqui. É só na TPM ou é assim, Kel, é sempre, mas na TPM aumenta? É sempre, mas na TPM o negócio fica feio. Tá, então olha, é um negócio bem legal pra gente conversar, porque quem tá assistindo o podcast vai poder fazer um check ali pra ver se tá fazendo essas regrinhas. Porque o sintoma que a mulherada sente, né, vontade de comer doce. Você conversa com o homem não sente isso geralmente, né, mas a mulher sente, eu acho que muito mais do que homem. Então, pra gente descobrir se é por conta da se a TPM que é a vilã, vamos aos checks. Primeira pergunta, vamos ver se vocês vão me responder, e o pessoal que está assistindo também. Quando foi a última vez que você desparasitou, tomou remédio para verme? Eu tô em dia. Yes! Faz tempo. Faz tempo. Então, você sabe que os verminhos ali no intestino, eles precisam morrer, pelo menos, a cada 6 meses. Então a gente tem que desparasitar a cada 6 meses, idealmente, né, Nossa. ou pelo menos uma vez por ano. Mas é muito comum a gente conversar com as pessoas, a pessoa fala assim: "Nossa, eu nem lembro, acho que foi quando eu era criança, né, nem lembro quando foi". Ou seja, essa pessoa tem muito verminho provavelmente lá no intestino. Esses verminhos fazem a pessoa ter mais vontade pelo açúcar, pelo doce, aquela vontade, né, de comer um docinho. Então, primeiro check, desparasitar. Segundo check, você suplementa magnésio? Não. Às vezes, Gente, eu jurava que sim. por falta do magnésio, a pessoa sente muita vontade de comer doce. Vocês sabiam? Não. Eu não Quando a sabia. gente suplementa magnésio, essa vontade tende a diminuir, porque a falta de magnésio faz a pessoa sentir vontade. Então, Nossa. segundo check, depois a gente conversa, eu te passo o magnésio pra você tomar, tá, Dé? Por favor. Tomar magnésio. Terceiro check, que sente muita vontade de comer doce. Quem tem resistência à insulina. A insulina, que é esse hormônio que eu te falei lá do emagrecimento, quando tá alta, a pessoa sente muita vontade de comer doce, principalmente depois do almoço ou no período da tarde, lá pelas 4 horas. E quando tá na TPM, essa vontade aumenta muito. Kel, como que eu faço para saber se eu tenho resistência à insulina ou não? Que a minha insulina tá alta. A insulina em jejum é um exame que a gente faz, né, no check-up, e ela tem que estar até 5. Acima de 5 tá alto. Se tiver acima de 5, você tem resistência à insulina. E se você tem resistência à insulina, pode justificar essa vontade de comer doce. Nossa, caramba. Então, esse é no check também, ver a minha insulina quanto que tá. E o quarto, que aumenta muito a vontade de comer doce, é quando o cortisol, que é um hormônio também, você tá vendo que tudo que eu tô falando é hormonal, né? O Verdade. cortisol, que é um hormônio, de manhã está baixo. Se esse cortisol de manhã em você está baixo, isso vai refletir lá 4 horas da tarde, vai te dar uma vontade louca de comer doce, você fala assim: "Gente, eu preciso". Nossa. Nem que for uma bala, um chiclete, um bolo, alguma coisa, eu preciso colocar um doce na minha boca. É porque esse cortisol de manhã está baixo, e isso faz você ter mais vontade de comer comidas palatáveis, né, o doce, à tarde. Nossa, que Então interessante, né, o Uhum. cortisol de manhã acarreta que A tua interessante. vontade de comer ela é muito engraçada, porque quando ela vai fazendo a consulta, ela vai te perguntando exatamente essas coisas. Teve uma inclusive, não sei nem se isso não é que não é, mas fazia tempo que eu queria te perguntar. Na nossa primeira consulta, você me Hum. fez uma pergunta que eu achei muito engraçada. E eu nunca te perguntei, porque eu esqueci. Você me perguntou se eu sonhava muito, eu falei que sim. Aí você me ah, perguntou: "Você lembra se você sonha colorido ou preto e branco?" colorido ou preto e branco? Por Aham. quê?
Ai, eu amo essa pergunta, boa. Gente, eu Inclusive, esqueci de sim, fazer vamos e eu tenho perguntar pra muito. Dé. Se eu Dé, você sonha colorido sonho, ou preto e branco? Você lembra se você sonha? Você lembra eu dos seus lembro, sonhos? eu lembro, de vez em E quando você eu lembra se é lembro. preto e branco ou colorido? Olha, eu tenho pra mim que são coloridos. Eu tenho a sensação que Hum, sim, que eu É, vejo eu em tenho tá, certeza cores. que os meus são coloridos. É. coloridos, tá. Então é assim, existe um neurotransmissor, existem neurotransmissores, né, no nosso cérebro. E esses neurotransmissores, eles são formados a partir de uma vitamina que a gente tem, que é a vitamina B9, que é o ácido fólico. Às vezes, por falta de B9, falta de ácido fólico, esses neurotransmissores ficam capengas, digamos assim, mal formados ou formados em menor quantidade. E por essa diminuição do ácido fólico, isso reflete nos neurotransmissores, que reflete também nos nossos sonhos. Então, quando uma pessoa fala assim para mim: "Kel, meu sonho é preto e branco", é por falta desses neurotransmissores e por falta do ácido fólico. Então, geralmente, quem sonha preto e branco tem baixos níveis de vitamina B9. Por isso que eu pergunto para o paciente: "Você sabe se você sonha e Gente, se Gente, qual eu é a nunca cor do nem seu sonho?" imaginei que pudesse ser algo é assim. tipo assim, teu Wi-Fi tá É. ruim, aí teu Netflix tá travando ali. Isso. Que loucura! Os Os Divertidamente, né. divertidamente, né. É, mas isso é muito interessante, né, da gente reparar os detalhes, você ter um médico que te olhe e veja detalhes. E Uhum. eu acho que isso também é interessante essas perguntas, Kel, porque força, de certa forma, a gente a se observar. E eu acho que na correria que a Nossa, gente sim. vive hoje em dia, as pessoas não percebem o que estão acontecendo com elas, né? Então a gente não para ter essa observação de si própria. Ou normalizam, né. Também é. Eu queria puxar um gancho aqui, já que a gente falou da B9, para a gente também ir aí para o encerramento. Você Ah, falou de não, ácido não fólico. quero terminar. Então a gente A gen estende eu ia mais um falar, a pouquinho. gente nem falou ainda do que a gente falou que ia falar. Então, queria Ah, puxar o tá. gancho, porque eu lembro que ácido fólico eu tomei na gravidez. E eu Muito bem. queria entrar aqui nesse assunto de para aquelas mulheres, eu acho que hoje em dia a gente estava falando disso antes de começar o episódio, né? Que hoje em dia as mulheres elas querem ter filhos um pouco mais tarde, elas esperam um pouco mais, né? Terem a sua carreira, o seu relacionamento, tá ali um pouco mais estável para começar a planejar aí o aumento de família. E aí a Simone até falou que você estava falando sobre isso essa semana, né, sobre o que que nós mulheres podemos fazer para melhorar toda essa questão da nossa fertilidade, né, do aumento de família. Como que a gente pode ficar bem? E aí eu queria entender o que que a gente pode fazer para estar bem, né, para Tá, aquelas que querem vivenciar esse momento da maternidade, o que que elas podem, como que elas podem se preparar no seu dia a dia para estarem bem para esse momento. ótimo. Até a Si comentou, né, que eu falei isso nos stories, porque eu comentei sobre o fato das mulheres 30 a mais, hoje em dia, como você estava falando, esperarem um pouco mais para ter filhos, né. Então, eu percebo, e vocês também devem perceber isso, que as mulheres hoje estão engravidando mais tarde, né. Eu até comentei do meu caso, que eu tenho 31, e assim, se eu for mãe, não é agora que eu quero ser, né, eu pretendo ser daqui um tempo. Só que ao mesmo tempo que as mulheres estão engravidando mais tarde, ao mesmo tempo a gente tem um prazo para engravidar, né, a mulher não pode escolher ser mãe com 50 anos. Não é uma coisa que ela fala assim: "Nossa, quero viver tudo antes de ser mãe, então eu quero viajar o mundo, eu quero, deixar minhas empresas andarem sozinhas, quero viver tudo o que eu quero fazer e depois ser mãe". Não dá, infelizmente, porque a mulher, ela tem um prazo. Por que que ela tem um prazo? E eu acho bem legal a gente conversar sobre isso, porque tem mulheres que não sabem. Quando a gente já nasce com uma quantidade de óvulos. Vocês sabiam? A gente já nasce com uma quantidade de óvulos. O homem não, o homem é muito abençoado, ele produz espermatozoide a todo momento, né. Mas a mulher não, a mulher já nasce com uma quantidade de óvulos definida. E à medida que a gente vai envelhecendo, esses óvulos vão diminuindo, que a gente chama de reserva ovariana.
Então a nossa reserva de óvulos, ou seja, a reserva ovariana, vai diminuindo à medida que a gente vai envelhecendo. Então, uma menina de 15 anos tem uma reserva ovariana muito maior do que uma mulher de 40 anos que tem uma reserva ovariana muito menor. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu quero engravidar com 35 anos, eu tenho que entender que a quantidade dos meus óvulos é muito menor agora do que quando eu tinha, sei lá, 25 anos. E outra coisa, como a gente nasce com os nossos óvulos definidos ali a quantidade, os nossos óvulos têm a nossa idade. Então, os meus óvulos hoje têm 31 anos. Quando eu tiver 40 anos, os meus óvulos vão ter 40 anos. Então, o que que é um óvulo mais saudável? O de 30 ou o de 40? De 30. Sim. O de 30, né? Por isso que quando a mulher fica mais velha, a gente ouve assim: "Ai, a mulher que é mais velha, ela tem maiores chances de ter um filho com alguma síndrome, que nasce com alguma condição especial", porque o óvulo dessa mulher já tá velhinho, digamos assim, né. Então esse óvulo velhinho tem mais predisposição a desenvolver um quadro mais especial, né, como a criança sindrômica. Por isso que a mulher tem tempo para engravidar, né, por isso que a mulher tem um prazo, porque além da quantidade de óvulos dela diminuir com o tempo, os óvulos ficam mais velhos. Então, aí gera uma ansiedade nas mulheres, né. Elas falam assim: "Gente, então eu tenho que resolver minha vida, se eu quiser engravidar tem que ser até tal tempo", né. E aí vem a pergunta: "Kel, como que eu sei qual que é a minha reserva ovariana? Como que eu sei se a quantidade dos meus óvulos hoje são suficientes para eu engravidar?". Tem um exame, que foi isso que eu falei nos stories essa semana. Tem um exame que a gente faz que se chama antimileriano. Esse exame nos diz a reserva ovariana. Quantos óvulos você ainda tem ali com você? Será que são suficientes para você engravidar? Será que são suficientes para você esperar mais 2, 3 anos para engravidar? Ou se você quiser mesmo ser mãe, você precisa mexer os pauzinhos para engravidar agora, já que a tua reserva está grande ou pequena, né? Então esse exame é bem legal, só que ele não me diz a qualidade dos óvulos, só me diz a quantidade. Então me diz se a tua reserva ovariana tá boa ou não. E aí, por que que eu trouxe esse tema para os stories? Porque eu atendi uma paciente que ela queria ser mãe. Ela tá com 32 anos e ela queria ser mãe, ela decidiu que quer ser mãe. Eu falei: "Então vamos ver quanto que tá a tua reserva ovariana, para ver se você pode esperar mais um pouco ou se você precisa já ser mãe". E a reserva ovariana dela estava bem baixa, ou Nossa. seja, com 32 anos, se ela quisesse ser mãe, ela já precisava ser ano que vem. Porque se ela esperasse mais 2 anos, talvez não desse para ela realizar esse sonho, Uau. naturalmente, pelo menos, né. Então, esse exame é bem legal. Infelizmente, nem todo plano de saúde cobre, a maioria não cobre, os pacientes têm que fazer no particular, mas a mulher que quer ser mãe, se tem alguma mulher aqui que assistindo o nosso podcast que ela tem um sonho: "Não, Kel, eu realmente tenho um sonho de ser mãe, eu quero realizar esse sonho, já tenho mais de 30 anos", eu indico muito fazer esse exame do antimileriano para saber como que tá a sua reserva ovariana, né, porque às vezes você tá assim: "Não, eu ainda tenho 30 anos, eu vou ser mãe daqui 5 anos", mas será que o teu corpo vai estar com saúde para ser mãe daqui 5 anos? Não basta você apenas querer, você tem que estar ovulando para isso, né, você tem que ter óvulos suficiente para isso, né. Nossa, muito interessante, né? É muito louco, né, Não isso de você é? saber que a Débora já sabia, você vai querer contar o fato? Do quê? Dos óvulos, do DNA que você gosta de falar? Ah, é, Ah, não, que eu sabia que a gente já nasce, porque eu vi um vídeo no Instagram, a fonte, né, a Instagram. fonte, super confiável, mais verdadeira. Muito bonitinho, né, que era meio que uma homenagem para as mães e avós, né, falando que no caso das avós de mães de menina, né, que são avós que são mães da Maternas. mãe, maternas, elas carregaram, né, seus netinhos, parcialmente, claro, né, na barriga, porque é isso, porque o bebezinho já tinha alguns óvulos ali, já tem a maioria dos Ai, óvulos que sendo formado. lindo, Eu achei isso verdade. muito bonitinho de ver, aí eu falei pra minha mãe, né, falei: "Ai, você carregou um pedacinho da Alice na sua barriga e eu dos É. meus netinhos", né, então, lógico, né, bem distante, mas Aham. dá pra romantizar dessa maneira, e eu achei muito bonitinho, assim, esse fato de e aí entra o que você falou, que realmente a gente já nasce com a maioria dos óvulos, né.
É Com com todos ou a todos, maioria? Todos, você já nasce todos, com os seus óvulos. com todos, Caramba! com todos. Você não Então não produz óvulos produz? quando você não, você já nasce com a tua reserva ovariana. Tô Loucura. Lindo chocada. isso, né. E outra coisa bem legal é falar assim, não basta olha só como que o corpo humano gente, Deus ele é muito detalhe é Deus de detalhes mesmo, né. É. Não basta a mulher ter óvulos, porque às vezes a mulher fala assim: "Ah, eu tenho uma reserva ovariana maravilhosa, eu consigo engravidar, sei lá, com 40 anos". Não basta isso, você precisa ovular. É assim, ó, a mulher tem os ovários e lá dentro dos ovários tem os óvulozinhos, dentro de folículos que a gente chama, então é como se fosse assim, ó, os ovários, aí tem dentro dos ovários várias bolsinhas, que são os folículos. E dentro de cada bolsinha tem um óvulo. Todo mês, a mulher que ovula, um desses folículos se rompe e esse óvulo sai, e se tem um espermatozoide ali, fecunda e nasce o bebê. Para a mulher engravidar, então não basta ela ter os óvulozinhos, ela precisa que um folículo se abra e esse óvulo saia. E esse folículo só vai romper para esse óvulo sair se essa mulher tem níveis de progesterona ideais. Se ela não tem níveis de progesterona ideais, esse folículo não se rompe. Então é muito interessante porque quando a mulher quer engravidar, eu peço o exame de progesterona e estradiol, né? E a gente coleta o exame de progesterona num momento ideal do ciclo, que é no 21º dia. E se a progesterona nesse momento não está alta, a mulher não está ovulando, mesmo que ela tenha óvulos. Uau! Isso Então vocês estão afeta o entendendo? ciclo menstrual ou não? Ela pode até menstruar e não ovular ou não? Uhum, sim. A mulher que toma anticoncepcional, por exemplo, ela perde sangue, que a gente não considera uma menstruação, né, mas enfim, ela pode ter um sangramento, mas ela não está ovulando. Caramba! Muito interessante. Então É, vejam só como loucura. não basta a mulher querer ser mãe, "Ah, eu quero", mas será que vocês, primeiro, têm reserva de ovário têm reserva de óvulos? E segundo, você está ovulando? Porque se você não tiver reserva ou não estiver ovulando, não vai conseguir ser mãe, naturalmente, né. Caramba! E são detalhes, assim, tão essa coisa, assim, de detalhes me lembrou mudando completamente de assunto, mas ainda no assunto do detalhes, é porque é uma coisa que eu vi da Kel, que me chamou muita atenção. Quando você foi fazer no Pará, quando você foi ficar num barco para fazer Ai, atendimento, sim. Uhum. essa coisa do detalhe, de você olhar para o paciente. Ela atendeu um senhor, eu lembro, que ele não sabia ler e escrever e ela explicou tudinho pra ele, como é que que ele tinha que tomar o remédio e tal, não sei o quê. E aí ela perguntou, se eu não me engano, entendeu? Ele entendeu. Aí eu não sei o que que foi que ela perguntou, que ela entendeu que ele não sabia ler. E ela perguntou: "Como é que ele vai ler se ele não sabe que horas que ele tem que tomar?". E aí eu lembro que ela colocou, tipo assim, 2 comprimidinhos de tal, aí desenhou um solzinho que era para ele Ai, que tomar de lindo. manhã. E aí um comprimidinho uma luazinha que era para ele saber que ele tinha que tomar à noite. E esse detalhe, quando você vê que uma pessoa tem um detalhe desse de fazer com que o teu paciente entenda, seja ele no interior do interior do Pará, ou dentro de um consultório chique, de olhar e falar assim: "Bom, então tá, você quer engravidar, você tem óvulos, beleza, você tá ovulando?". Porque tem gente que não vai olhar isso, e aí tem pessoas que ficam frustradas, porque não conseguem engravidar, ou porque não conseguem, enfim, melhorar a sua saúde, porque é um detalhe. É, É o detalhe, quando você vê o detalhe, o cuidado no detalhe, foi o que a gente falou, né, Deus é um Deus de detalhes, então quando a gente encontra alguém que te olha no detalhe e te explica no detalhe, ela te explica, ela explica tanto que ela fica: "Você entendeu?". Aí isso é eu: legal. "Tô tentando, mas eu vou conseguir". Que legal, Kel. E interessante, né, essa jornada de eu lembro que eu cheguei a ver mesmo uma postagem sua a respeito de fazer esse trabalho, né, de ir para o interior de barco. Gente, como foi essa experiência? Teve Ai, Dé.
Eu queria até fazer um adendo a essa pergunta. Teve algum momento, assim, muito marcante nessa sua jornada de medicina, assim, que você lembra e fala: "Caramba, isso daqui me mudou como pessoa", ter vivenciado esse momento? Teve. Teve um momento, teve muitos, né, mas assim, teve um episódio que eu sempre me lembro dele. E se a gente ficar conversando aqui eu vou me lembrar demais, mas tem um que, assim, me marcou muito. Eu era estudante ainda na época, eu não era médica, e eu estava, na medicina a gente faz o internato, né, que são os 2 últimos anos da faculdade, que a gente fica mais no hospital, né. E a gente fica em muito contato com o paciente, então a gente não tem aula praticamente, a gente fica na clínica mesmo, sabe, em contato com o paciente. E todos os dias eu passava por uma paciente e ela estava grávida, e eu tinha que fazer aquele exame de ultrassom para ouvir o coraçãozinho do bebê. E para saber se o coraçãozinho estava batendo bem e tal, e aí se acontecesse alguma coisa a gente chamava o meu professor para avaliar. Eu procurei o ultrassom, a gente não encontrou o coraçãozinho, eu falei: "Eu vou chamar meu professor". E ele veio até o quarto, ele falou: "Raquel, nossa, que estranho, não tô também encontrando o coraçãozinho do bebê. Vamos para uma outra sala que tem um ultrassom bem mais específico que eu vou fazer. Pode colocar ela na cadeira de rodas e levar ela para a sala". Foi isso. Eu falei: "Tá bom". E ele saiu da sala, do quarto da paciente. Antes da gente ir para o ultrassom com o meu professor, ela falou: Raquel, eu tô com vontade de fazer xixi". Aí eu fui, levei ela para fazer xixi. Foi aí que ela tirou a calça e a calcinha dela estava encharcada de sangue. E eu fiquei desesperada, peguei ela pelo braço, coloquei na cadeira de rodas e saí do quarto dela procurando meu professor, porque eu estava desesperada. E me falaram que ele estava ali na ultrassom. E quando a gente fez a ultrassom, ele falou assim: "Olha, não tô ouvindo o bebê. A gente vai ter que fazer uma cesárea de emergência". E aí eu levei ela para a sala de emergência da cesárea. Ela não estava sentindo dor, ela não estava sentindo nada, mas ela estava sangrando. E o meu professor falou: "Raquel, eu já vou para a sala da cesárea me preparar, você leva ela". E eu lembro que tinha um elevador para pegar com a paciente, para colocar a cadeira de rodas para eu subir para ela para a sala de parto. E ali eu senti muito Deus. É uma experiência, assim, que eu até me emociono de falar, porque eu senti muito Deus ali, sabe. Eu realmente senti Deus, tanto é que eu olhei pra ela ali naquela situação, ela estava chorando, porque ela sabia que tinha perdido o bebê, né. E eu falei assim, me deu um negócio, porque assim, como a gente tá como médico, como estudante de medicina, a gente não pode ali ficar falando de Jesus pra todo mundo, né, mas ali eu senti muita vontade de falar algo pra ela. E eu lembro que enquanto a gente estava esperando o elevador chegar, eu me abaixei, assim, na cadeira de rodas com ela, na porta do elevador, e naquele momento eu parecia que só estava eu e ela. Sabe quando você não ouve nada? Parecia que tudo ficou mudo pra mim, assim, eu não o hospital, imagina aquela gritaria, correria, mas por uns segundos eu não ouvi ninguém mais. Eu não ouvia ninguém, não via ninguém, parecia que só estava eu e a Josi. E eu falei assim: "Josi, olha aqui pra mim". E ela chorando, eu falei: "Você crê em Deus? Você crê em Deus?". E ela: "Creio". Falei: "Então agora você vai fazer um voto com Deus. Agora, aqui nessa cadeira de rodas, que se Deus salvar você e a tua filha, você vai entregar a tua vida para Deus. Você crê nisso que eu tô te falando?". Ela me olhou assustada, assim, sabe quando a pessoa: "O que que tá acontecendo?". Ela falou assim: "Eu creio, eu creio". Falei: "Então ótimo". Nesse momento, o elevador abriu, eu entrei com ela na sala, a gente subiu pra cesárea, e eu lembro que quando ela entrou na sala de cesárea, foi tudo tão rápido, porque ela estava sangrando muito. Deitaram ela, mal a anestesia pegou, já começaram a cortar ela para tirar o bebê. E eu lembro que eu estava do lado de fora, eu sentei assim no chão e comecei a chorar muito. Eu falei: "Deus, por favor, salva essa mulher". E eu lembro de olhar pela janelinha, ela chorando muito assim. E o bebê nasceu. Se eu falar pra vocês, a Catarina, que é a bebê, que hoje tá Ah, viva, pra glória de Deus, assim, ela cabia na mão. A Catarina, ela pesava menos de 500 gramas. Pensa num saquinho de carne de meio quilo que a gente compra no açougue. Ela pesava menos de 500 gramas. E ela foi direto pra UTI. E aí, o tempo passou. E a Catarina ficou muito tempo na UTI do hospital. Só que a Catarina viveu. E um dia, a Josi me mandou mensagem.
doutora, e eu me formei, olha só, né, o tempo passou, eu já passei do módulo de ginecologia, eu já perdi contato com a Josi, porque ela ficou na UTI, eu como aluna não podia entrar toda hora e tal. E um dia eu estava na igreja e quem que aparece na porta? A Que Mentira. Josi, legal. com a Catarina no colo. Ai, que lindo! E aí ela falou assim: "Doutora, eu não fiz o voto com Deus, pois hoje eu trouxe a Catarina para apresentar para Deus". Ai, E que aí ela lindo! fez, sim, e até hoje ela me manda foto, a Catarina acho que tem 7 anos hoje, 8. Uma graça, super saudável, uma Que criança, assim, que nem legal. parece que nasceu nessa condição, né. Olha, eu me arrepio sempre quando eu falo, porque essa história me marcou muito e, assim, me marcou em vários aspectos, né, me marcou o quanto, como profissionais de qualquer área, a gente tem influência sobre a fé, sobre o fim de uma história, né, sobre você motivar o teu paciente em dizer que dá certo, que Deus pode todas as coisas, que se esse paciente crer, até tudo Deus pode fazer, né. Uhum. Então essa Catarina é um testemunho, assim, que eu levo comigo, ela é uma fofa. E que bom Uau. que você não deixou que ali porque às vezes a pessoa fica assim: "Ah, eu não vou falar no meu serviço de Deus". Ai, porque, né, e porque, e se a mulher depois falar: "Pô, a médica maluca ficou ali perguntando se eu crio em Deus". Não, você usou tua f É, né, porque às vezes tem isso, às vezes as pessoas acabam se privando de falar de Deus, no momento em que Deus te deu a oportunidade para É isso. isso. Ele te deu a oportunidade para isso, naquele momento. Foi o que você falou, parecia que não tinha ninguém, ele fechou tudo, ele segurou o elevador, segurou a criança, um pacotinho de menos de 500 foi. quilos, gente, e 500 quilos não, 500 gramas. E é isso, assim, porque a gente precisa, né, Deus ele nos dá a oportunidade, a gente precisa aproveitar toda e qualquer oportunidade que a gente tem para falar de Deus, mesmo que seja de um modo sem ser invasivo, mas que seja para falar, né. E aí tem um testemunho de 7 anos, olha que coisa linda. Ver como uma palavra muda um destino, né. Exatamente, uma Uma palavra palavra vinda de É. Deus. Que legal, que incrível. E Uhum. falar em palavra, você é, separou uma? eu separei uma palavra que quando eu li aqui no meu devocional, eu bem lembrei da Kel, porque ela é uma pessoa além de ser uma mulher de Deus, ela ensina muito, né, como a gente cuidar do nosso próprio corpo. E aí, o título do devocional é Cuide do presente que Deus deu a você. E aí fala em 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. E eu acho que a frase que a Kel fala que a vida começa primeiro por mim é exatamente isso aqui, é você honrar a Deus com o seu corpo, cuidando do templo que Deus te deu. Aqui mais pra frente ele fala: "Quando negligenciamos a nossa saúde, desmerecemos o presente que Deus nos deu, o nosso corpo, o lugar sagrado onde o Espírito Santo habita". Então, eu acho que cuidar da saúde e cuidar com quem te olhe, com quem às vezes a pessoa fala, né, a Kel fala muito nisso: "Ai, Kel, poxa, eu não tenho como, eu não tenho condições, de ir num bom médico ou até mesmo de se consultar com ela, eh, mas tem o Instagram dela que tem várias dicas". Eu e a Débora, a gente Verdade. veio falando que a gente ama as suas atuações. As Exatamente. suas atuações são Eu gosto maravilhosas. muito, eu sempre paro para ver. O pâncreas lá, todo coitado, de olheira sobrecarregada, a gente adora. E assim, é uma forma De de você ilustrar, né. de ilustrar e de você aprender. Poxa, você ainda não pode? Poxa, mas tem esse meio aqui. Ela tá Exato. sempre fazendo um desafio, que eu já tentei entrar, mas nem sempre eu consigo. Deus ele nos fez perfeitos. Eu até vi um outro versículo aqui que fala de
ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Isso está escrito em Efésios 4,16. Então, Deus Nossa, que lindo. Lindo, né? ele faz todo o corpo para que tudo funcione perfeitamente. Então, se tem algo que não está funcionando perfeitamente, é porque alguma coisa ali, às vezes, eu lembro uma vez que eu estava com problema num dente e o meu dente de cima estava doendo. E eu fui na dentista, a dentista falou: "Mas não tem nada". Aí ela: "Deixa eu ver no de baixo". Era no de baixo. O dente de baixo estava com problema e estava doendo o dente de cima. Uhum. Então, às vezes é isso, o sono, a depressão, a gente fala muito, né, às vezes você não está com depressão, você está com uma falta de vitamina. E nem tudo é demônio. Foi até uma frase que a Ah, é. Sabrina usou, né, nem tudo é É, demônio, às vezes são só hormônios. E a gente Isso. precisa cuidar dos hormônios, É. e o que a Raquel falou hoje é muito interessante. Tudo é ligado aos hormônios e os hormônios eles demoram isso. para fazer efeito. Com Deus também não é nada rápido, né, eu estava vendo uma pregação hoje de manhã antes de vir para cá, e aí era até do Thiago Brunet, e ele estava falando sobre quantos anos se levou para que Noé construísse uma arca. Foram 100, né? Ele falou que os especialistas acham que foi entre 70 a 100 É anos. muita coisa. É muita coisa. E aí ele falou, às vezes não era nem porque precisasse desse tempo todo para o barco ser feito, mas é porque às vezes era o tempo que Deus precisasse que Noé estivesse pronto para entrar na arca. Então, Deus ele tem um tempo, né, ele nos dá um tempo, às vezes, para a gente melhorar a nossa cabeça, pra gente, aceitar algumas coisas, né, aceitar se cuidar, foi o que a Kell falou, a pessoa quer salvar o casamento, ela quer melhorar o libido, mas ela tá com a vida dela inteira É. morrendo. Né, todo o Nossa, corpo sim. dela não está funcionando, então, para ela salvar o casamento, né, nesse sentido, ela precisa cuidar dela, é aí que a vida entra primeiro, porque é igual quando a gente está no avião, né, a máscara de oxigênio cairão automaticamente sobre a sua cabe coloque em você e depois na outra pessoa. Então Exatamente. cuide primeiro de você, do que Deus te deu, para depois você poder dar uma qualidade de vida melhor para sua filha, para o seu marido, para os que estão à sua volta, enfim. E eu E pode falar. desculpa, não, Imagina. o que você comentou sobre, que a gente tem que cuidar do que o presente que o Espírito Santo nos deu, né, que foi o primeiro versículo. Eu Foi. achei muito legal, porque, se a gente for ver mesmo, nós somos a nossa primeira igreja, né, nós somos a nossa primeira igreja. Tem gente que fala assim: "Ai, meu casamento é a minha primeira igreja, né, então eu tenho que ter testemunho no meu casamento antes de qualquer coisa", ou a pessoa se dedica a uma igreja física, né, a uma instituição, mas ela se deixa de lado. No meu ver, e eu posso estar errada, mas agora é a Raquel que está falando, né, eu acho que Deus não aceita uma oferta assim. Não. Deus não aceita uma oferta onde você dá o seu tudo por alguém, mas você não dá o seu tudo por você, né. Como é um princípio bíblico, amar o próximo como a ti. Então como que você ama 100% o próximo, mas 0% a você? Então o teu amor pelo próximo não é um amor genuíno, não é um amor verdadeiro, não é uma oferta 100%. Então, quando a gente eu sempre penso nisso quando muitas vezes a gente é julgada, né, por se priorizar. Falo: "Não, mas a minha primeira oferta é para Deus. O meu primeiro testemunho é diante de Deus. Uhum. Então, as demais coisas me serão acrescentadas, né, mas eu preciso primeiro honrar esse presente, como a Si falou, esse presente que o Espírito Santo me deu, que é a minha vida. Eu não É posso verdade. negligenciar essa primeira coisa que Deus me deu, né". Até porque a Bíblia fala que nós somos templo dele. O templo físico, E ele é muito É o que você importante. falou, né, nós somos comprados, na verdade a gente não se Eu pertence não me é mais, isso aí. né. Jesus isso pagou um mesmo. preço altíssimo por nós, então não é justo o que que a gente vai fazer, né, com esse presente, com essa graça que nós recebemos da nossa salvação, né. Então a gente vai usufruir, a gente vai cuidar, a gente vai administrar bem tudo que Deus colocou nas nossas mãos e isso inclui nós mesmos. Às vezes a gente falha, eu confesso que eu tenho falhado,
Preciso melhorar, mas eu e a Kel, a gente vai conversar depois. A gente vai marcar uma Vamos resolver conversa, isso. vamos resolver para que a gente fique em equilíbrio. E eu creio Isso. que Deus, é uma coisa que nosso sogro sempre fala, Deus é equilíbrio. Nós também precisamos viver, ter uma vida equilibrada. E para fechar, Kel, eu queria te fazer essa última pergunta, que qual que você, o seu conselho, a sua recomendação para esse primeiro passo, para quem ouviu tudo que foi falado aqui, com certeza aprendeu muito. Qual seria o seu conselho aí para esse primeiro passo para essa pessoa que ouviu e falou: "Caramba, eu me identifiquei com muito do que foi dito e eu preciso me cuidar, eu preciso tomar esse primeiro passo pela minha vida, pela minha saúde e também, como a gente está falando aqui, pelo meu Deus que pagou um preço alto por mim, então eu preciso administrar bem o que ele botou na minha mão". O que você falaria que é o primeiro passo para essa pessoa fazer, né, para a gente aí se dar as mãos e falar: "Vamos, tem jeito, vai dar, vai acontecer, você consegue". Qual é esse primeiro conselho, primeiro passo que você daria para essa pessoa? Olha, Dé, que pergunta difícil. A gente costuma Mas eu ouvir mais ou acho menos das pessoas isso. é difícil essa pergunta, porque, assim, o primeiro passo é algo que eu sinto que, te direciona, né, se eu dou um primeiro passo para a direita, é bem importante esse primeiro passo. Eu acho que como primeiro passo, eu daria esse conselho: tenha, na sua mente que qualquer grande mudança demora. Acerte essa expectativa. Eu acho que se a pessoa acertar essa expectativa dentro dela, e não só demora, mas como é um decidir diariamente por continuar, sabe. Porque é muito comum as pessoas falarem assim: "Não, eu tô animada. Ah, não, agora vai. Assisti o podcast da Kel, entendi, então agora a minha vida vai ser transformada, as coisas vão fluir". E aí ela vai começar a me seguir no Instagram, por exemplo, compra o curso da FRI, marca uma consulta, enfim, ela tá empolgada a mudar. Mas isso não se mantém, não mantém. Por quê? Porque ela acha que as coisas vão se transformar só porque ela decidiu. E não é assim, né, igual, por exemplo, eu vou seguir a Jesus. Decidi a partir de hoje me rendo a Jesus, aceito ele é meu salvador, nã e ela acha que só por isso ela vai para o céu. Gente, isso não é verdade. A decisão de salvação é diária até o dia da sua morte. E assim é também com todas as coisas da sua vida, com saúde, com casamento, com financeiro. São decisões diárias, então eu acho que o meu conselho seria: acerte a expectativa de que para ter saúde não é do dia para a noite, e que é uma decisão diária rumo à saúde. A saúde não é um evento, é algo como a salvação, é rumo à saúde, a gente tem que andar diariamente rumo a esse caminho. Acho que seria esse o meu conselho. Excelente conselho, Excelente conselho. excelente conselho. Gostei. Kel, muito obrigada mesmo pela sua participação, foi Foi um maravilhoso. prazer, a gente precisa marcar, por favor, um ao vivo, um tete a tete aqui, eu quero te Exatamente, ver exatamente, para responder as perguntas da aqui, é galera. é verdade. Oba! Então vamos fazer assim, a gente vai marcar um ao vivo, vou me organizar para ir para o Rio, Uh, e quando eu for aí, a gente vai fazer vocês abrem uma caixinha no Instagram, a gente abre para perguntas, e aí eu respondo as perguntas ao vivo, pode ser? Excelente, gente, o pessoal vai excelente. amar. Nossa, eu vou amar. Oba! Eu vou Pode ser a amar. pergunta minha? Exatamente, já Vou me vou preparar esconder, minhas vou perguntas. fazer um fake pra mandar pergunta. Muito Combinado. obrigada, Kel, Eu a gente queria agradece a sua agradecer, presença. muito obrigada pelo convite, eu amei, muito obrigada por me receberem tão bem. Dé, amei te conhecer, a Seu eu já conhecia, minha paciente amada, mas eu amei te conhecer, me senti muito à vontade, obrigada por terem me recebido com tanto carinho aqui no podcast. Espero, né, que eu tenha colaborado com algo para alguém que vá assistir, e também estou animada para o nosso próximo encontro. Ui. E à disposição também para tirar dúvidas que fiquem aí no comentário do YouTube, se vocês quiserem. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada pela confiança de terem me trazido aqui no podcast, viu?
Ai, Gente, a muito gente vai obrigada, deixar, né, Kel. depois o arroba dela. Sim, sim. Sigam, porque vale a pena. Ela é uma excelente atriz, além de boa. É Excelente verdade. médica, ela é uma excelente atriz. Siriela, vem cá. Siriela, corre aqui, é verdade. E ela ensina muita coisa e eu acho que vale muito a pena. E além de tudo, além do físico, ela também sempre tá dando ali uma ajudinha pra gente cuidar da nossa alma. Exatamente. E é muito bacana. Foi um prazer te ter aqui. É um prazer te ter como médica. Ai, Ai, que linda. lindo. Ah, Obrigada, Gi, pela confiança. Obrigada mesmo. muito obrigada. Foi um prazer, Kel, te conhecer. Eu agradeço a você, agradeço a Deus que nos concedeu esse Sim, momento. A gente faz tudo aí para Amém. espalhar a glória dele é por essa isso. terra. Esse é o nosso prazer, esse é o nosso objetivo. Agradeço a vocês que estiveram aqui conosco nessa manhã e quero deixar também nosso agradecimento a Brooklyn, nossa segunda casinha, que é onde a gente vem para cá, se sente em casa, para falar daquilo que a gente acredita, né, dos nossos princípios, da nossa fé. E se você também tem interesse de gravar seu podcast, de criar conteúdo, de fazer profissionalizar suas redes, a Brooklyn é o seu lugar. Temos profissionais mais do que excelentes aqui te esperando. Mari Lennon. Mari Lennon, pode marcar aqui essa visita para Brooklyn. E é isso, pessoal. Até Vamos a dar tchau? próxima. Tchau, tchau. Tchau. Cadê a Kel para dar o tchau, tchau? Cadê a Kel? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Beijo. tchau. Ai, eu amei.